Bom dia, pessoal. Começando nossa semana com mais uma... Na verdade, a gente vai dar continuidade à nossa aula 2, ao nosso terceiro vídeo, mas é a segunda parte da aula 2, para a gente seguir naquela ideia de que de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo melhor. Falar para vocês, pessoal, que além da gente manter o nosso cérebro sempre em atividade, estudando, lendo, né? São as atividades que a gente tem que alimentar o nosso cérebro, o nosso espírito. A atividade física também é uma coisa imprescindível. Acabando, vocês estão vendo, eu estou de camiseta. Acabei de vir da minha atividade física, tá? E da minha hidroginástica, tá? Na Academia Premium, devidamente autorizada aí pelo nosso amigo Roberto. Final do vídeo aí eu vou deixar um bannerzinho com o telefone, o endereço, o contato do Roberto da Academia Premium, para quem mora aqui em Fortaleza, mora aqui nos arredores do Parque Araxá, Parque Elândia, tá? Recomendo. Hidroginástica, natação, musculação, né? Tem... esqueci até o nome da modalidade esportiva, aquelas meninas que fazem ginástica, né? Ginástica, tem as meninas que são ginastas, que fazem aqueles exercícios olímpicos, né? Então fica a dica. Não é jabá, é só uma recomendação da atividade física. Tem um dizer que fala mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã num corpo são. Então não adianta a gente só cuidar da mente, tem que cuidar do corpo. Valeu? Vamos direto aqui para a nossa aula. Como é uma continuação, a parte 2, na semana passada a gente falou sobre o conjunto dos números inteiros, sobre como a subtração é uma operação que os inteiros são fechados para ela. Para a gente continuar essa parte, e talvez até a gente encerre hoje, já na semana que vem comece os racionais. Mas só fazendo algumas... retificar ou corrigir o que eu já falei. Eu falei que subtração e adição são operações opostas. Bom, adição e subtração são operações... Eu falei opostas, é um sinônimo, mas o termo matemático mais adequado é inversas. Tá? Fica aí essa retificação para a gente seguir na ideia de estar sempre com os termos matemáticos tudo bem alinhado. Beleza, pessoal? Nesse mesmo sentido, corrigindo o termo de oposto para inverso nessas duas operações, a gente vai ver agora uma coisa que é bem interessante. Esse é o grande teor dessa nossa aula de hoje. Quando a gente pega a reta numérica, eu já falei na aula passada, ó, uma reta bem retinha, né, tá a minha cara. Então a reta numérica ela vai ter uma origem, né, que é o número 0, e vai ter vários pontos nela. São pontos que são a distância é igual, né, equidistantes, né, que a gente chama. Equi de igual, distante, distante, equidistante. Então, pessoal, olha só. O 0, aí vem 1, 2, 3, 4, infinito. Né? Vai lá para o infinito. E desse lado, nós vamos ter o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e infinito. Então, como eu falei, para cá vai ser o mais infinito e para cá vai ser o menos infinito. O lado direito os números positivos e o lado esquerdo os números negativos. Ok? Isso aqui é uma revisão que a gente viu, mas eu quero, justamente nessa revisão, eu vou falar uma coisa interessante. Que é exatamente sobre... para a gente encerrar essa parte 2 da aula, essa aula 2, né? Então vamos lá. Tem uma coisa que nós... Tem um ente matemático, né? Um termo, um ente matemático que se chama módulo. Módulo.
E esse módulo ele vai servir para esse conjunto dos números inteiros. O que é o módulo? O módulo é a distância de um ponto qualquer, né? De um ponto qualquer até a origem. Até a origem. Que é o ponto zero. Então, o ponto zero é o ponto O de origem. E o que é isso? O que é que significa, pessoal? O módulo, ele sempre é positivo. Sempre é positivo. Por que ele é sempre positivo? Porque na temperatura tem temperaturas negativas. A minha conta hoje está negativa também. Isso não vem ao caso, né? Mas não existe distância negativa. Você pode andar menos 2 metros, mas você vai ter andado efetivamente 2 metros. Entendeu? Ó, você pode andar 1 metro para a direita. É 1 metro. Aí se você andar 3 passos para a esquerda, você vai ter andado menos 4 passos. Mas vai dar 4 metros. Entendeu? Então o que é o módulo? O módulo é uma distância. Então é assim, ó. A gente representa o módulo por 2 barrinhas assim, paralelas. Ó. Elas são horizontais, né? A gente vai ter um número aqui, um número X, né? E esse número X, ele vai ser sempre positivo. Eu ia representar aqui como uma função, né, uma função, mas é melhor falar por enquanto esses termos mais simples. Eu poderia representar assim, ó, x é igual a x se x for maior ou igual que zero, menos x se x for menor que zero. Por enquanto, vamos evitar essa parte algébrica. Vamos ficar primeiro com as questões objetivas, práticas, tá? E depois, quando a gente estiver bem mais adiantado, a gente começa a trabalhar com a álgebra, com abstrações. Por enquanto, a gente tem que entender a parte prática. Então, um módulo é uma distância e toda distância tem que ter um valor positivo, né? Eu nunca vou subir uma montanha e dizer assim, eu cheguei lá na montanha, eu subi 1000 metros. Aí eu vou descer 1000 metros e falo assim, eu percorri menos 1000 metros. Não, eu percorri os mesmos 1000 metros. Tranquilo, pessoal? Então, o módulo, ele é sempre positivo. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o módulo, vou apagar aqui, tá? Isso aqui a gente já sabe, tal, isso aqui. Qualquer coisa depois vocês voltam no vídeo e vão entender bem. Ó, o módulo de menos 3. Quanto é que vale o módulo de menos 3? Vale a distância do zero, ou melhor, do 3 até o zero. Ó, 1, 2, 3. Então a distância é 3. E o módulo de 3? O módulo de 3 é a distância do 3 até o zero. 1, 2, 3. Então, tanto o módulo de menos 3 quanto o módulo de 3 é 3. Porque o módulo é uma distância. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem nos comentários. Se eu me afoitar muito, se eu correr muito com os assuntos. A minha ideia é qual? Fazer vídeos curtos, pontuais e objetivos. Mas vocês, por favor, vocês façam isso. Vocês mandem nos comentários e digam, está muito rápido, eu não entendi essa parte. Na aula seguinte, a gente revisa. Eu posso fazer mais de um vídeo no dia para a gente esclarecer, tá bom? Pronto. O módulo, ele vai ser sempre positivo. Só para a gente fechar. Qual é o módulo de menos 2? É a distância do menos 2 até o zero. 1, 2. Então é 2. Qual é o módulo do 2? Do 2 até o zero. 1, 2. 2. E qual é o módulo de 0? O módulo de 0 é 0, porque não existe número nulo, positivo ou negativo. Ele é nulo. O 0 é só o 0. Tranquilo, pessoal? Então aqui, acho que ficou claro, né? Aqui a parte do que é o módulo. É uma distância e a distância é sempre positiva. Tá? Nesse sentido, a gente pode
incluir já um outro tema, que é qual? É o oposto, nesse caso é o oposto mesmo, tá? Oposto ou simétrico. Oposto ou simétrico. O que é isso? Aí a gente vai pensar no módulo, mas dessa vez a gente vai usar o sinal respectivo. Se do 0 até o menos 3, eu ando menos 3, né? Quem é o oposto do menos 3? É do 0 até a distância que dá 3. 1, 2, 3. Então, menos 3 é o oposto ou simétrico, tá? Vocês vão se deparar em provas com qualquer um desses dois termos, tá? Então, menos 3 é o oposto ou simétrico de 3. Nesse mesmo sentido, qual é o oposto ou simétrico de menos 4? 4. Qual é o oposto ou simétrico de menos 1000? É 1000. E quem é o oposto ou simétrico do 0? É o próprio 0. Tá bom? Termos simples. A gente está indo na parte mais assim, digamos teórica, mas é uma parte objetiva. Mas eu repito, qualquer coisa vocês mandem pra gente nos comentários. Se for o caso, eu faço outro vídeo no mesmo dia, né? Mesmo que demore um pouco, mas eu faço, tá bom? Pra gente encerrar, e aí, semana que vem não, ou amanhã, né? Nós vamos ter um vídeo especial falando sobre as propriedades do conjunto dos números naturais e dos números inteiros. Quais as propriedades das operações? As propriedades da adição, da multiplicação e da subtração. Tá bom? Não vai ser a parte 3, vai ser uma aula nova só sobre propriedades dessas operações. Eu vou encerrar a aula com uma palhinha do que a gente vai ver também na próxima semana, amanhã, se Deus quiser. Que é o seguinte, o pessoal entendeu, né? Módulo é sempre positivo. Módulo é uma distância. Já o oposto ou simétrico é o número que é contrário àquele número. Se o menos 3, qual é o simétrico dele? É o 3. É sempre o mesmo número, só que com o sinal trocado. Pessoal, antes disso eu quero só fechar esse assunto aqui com outra coisa que eu lembrei agora. Ó, quem é maior? O 2 ou o 1? É o 2, né? Então, o 1 é menor que o 2. Quem não lembra que sinal é esse, a gente vai ter, mas esse sinal significa menor que, tá? A gente vai ter uma aula sobre essa parte aritmética também. Então, o 1 é menor que o 2. Agora, quem é menor? O menos 2 ou o menos 1? Pessoal, sempre da direita, da esquerda para a direita, o número que tiver mais à direita sempre vai ser menor que o número que tiver mais à esquerda. O menos 2 está mais à esquerda do que o menos 1. Então, o menos 2 é menor que o menos 1. Isso é importante. O menos 4, pessoal, é menor que o 1. Ó, o 4 está bem na esquerda e o 1 está mais à direita. Então, essa proporção, a posição que o número ocupa na reta vai dizer quem é o maior e quem é o menor. Nem sempre um número que tem o maior módulo, por exemplo, o módulo de menos 4 é 4, e o módulo de 1 é 1, mas como eu estou falando aqui do menos 4, valor absoluto, no caso valor relativo. Valor relativo, então ele é menor que o 1, tá? Fechando agora, finalmente, para a gente não ficar com uma aula muito extensa, eu vou só introduzir um assunto que vai ser, na nossa próxima aula, vai fazer parte dela. É o seguinte. Aqui, ó, olha só que coisa interessante. Isso a gente vai, para encerrar, e na próxima aula a gente dá continuidade. O conjunto dos números inteiros, ele é formado pelo infinito, né?
Aí vai ter um menos N, né, um genérico. Aí vai ter aqui tá. Aí vai ter menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito. Não vou nem colocar o genérico aqui não. Porque o genérico a gente sabe que ele está lá. Então ele é infinito. Tranquilo? Pessoal, agora olha só. Se eu pegar do 0 até o infinito, eu vou ter qual conjunto? Quem é o N? O N é o 0, 1, 2, 3, infinito. Não é isso? Olha onde é que ele está. Está aqui, ó. Então ele tá dentro do conjunto dos inteiros. Vocês entenderam ou não? Ó, os inteiros é isso aqui tudinho. Mas lá quando a gente parte do 0 para frente, a gente vê que os naturais começam. Aí, pessoal, na linguagem de conjuntos, e eu repito, a gente vai ver teoria dos conjuntos depois. Na linguagem dos conjuntos, a gente diz que os naturais, aí bota um Czinho assim, ó, um Czinho estilizado também, está contido nos inteiros. Certo? Os naturais, esse símbolo aqui significa está contido. Ou a gente pode escrever também assim, ó, Z, aí esse mesmo C, a gente vira a boquinha dele para cá, ele vira uma ferradura para lá, né? Z contém, aí aqui é, esse símbolo aqui significa contém. Tranquilo, pessoal? Por hoje, a gente termina com essa noção aqui de que o conjunto dos naturais está contido nos inteiros. E isso significa, pessoal, que os naturais, os dois são conjuntos, certo? Conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros. Mas os naturais está dentro dos inteiros. Então a gente diz que os naturais é um subconjunto dos inteiros. Fechou, pessoal? Espero que não tenha ficado muito confuso, né? Ainda estou adrenalina em cima, né? Vim da academia agora. Estou precisando perder bem pouquinho peso. Mas é isso aí. Repito, qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, questões que vocês queiram que a gente resolva, mandem nos comentários, tá? E compartilhe o vídeo, né? Para quem precisa. O projeto AMBA, pessoal, é um projeto sem fins lucrativos, tá? Eu não quero ganhar um centavo com nada disso aqui. A minha ideia somente é ajudar, ser mais um degrauzinho na evolução de vocês, de cada um de vocês. Tem outros canais que são bem mais completos, mas a gente faz com coração e eu estou à disposição de todos vocês para tudo que vocês precisarem. É só entrar nos comentários e mandar. Tranquilo? Encerramos aqui. Tenhamos todos um bom dia. Eu sou o Genésio. Paz, luz e bem. Assim seja, meus irmãos. Bom dia.